Bom dia, amados, graça e paz. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui na transmissão do culto online da Igreja Evangélica Congregacional do bairro Fluminense, São Pedro Aldeia, Rio de Janeiro, Brasil. Bom estar com você aqui nessa transmissão no domingo de manhã. Os nossos cultos matinais hoje estão sendo feitos online e o culto da noite, né, às 19 horas, estamos transmitindo online e também presencial e online, né, o contrário. E todos são bem-vindos em nome de Jesus. Aqui em São Pedro Aldeia, temperatura amena e está bem agradável o clima. Bem-vindos. Chegamos hoje aqui de madrugada praticamente, vindo de Carvalhos, sul de Minas, onde tivemos lá durante a semana passada no empurrão missionário, né, vamos dizer assim, um projeto missionário da construção do templo ali no município de Carvalho, sul de Minas. É um município pequeno e nós tivemos um grupo de 12 irmãos e irmãs, né? A Vânia, nossa esposa, foi, a Jane, esposa do Jaime, também foi, ajudando ali, auxiliando na cozinha. E tivemos um bom grupo lá, um bom grupo de trabalho, ali realizando o trabalho, né? O pastor Éder, o Jackson, Zé Antônio, o Magno, o Rodrigo, o Richardson, que é pastor também, o Paulinho, que é irmão da igreja, Jaime e Jane, que são daqui também, Vânia, eu, e quem mais? Foram 12 irmãos. Esqueci de alguém? Acho que não esqueci, não. Então, foi um tempo preciosíssimo ali. Demos uma adiantada boa na obra. Nós temos posto aí no Facebook e também no WhatsApp da nossa transmissão aqui da igreja, algumas fotos do que como foram as coisas lá. Só que na volta, a nossa vanzinha, ela deu um probleminha no radiador, mas como Deus é bom, e o Magno, que eu nem sabia que era mecânico até de automóveis a diesel, ele foi trabalhar de ajudante de pedreiro, e aí ele mesmo com poucas ferramentas, né, conseguiu resolver o problema e chegamos aqui em São Pedro Aldeia, mais ou menos umas 4 horas além do que nós estávamos previstos chegar. Chegamos bem, graças a Deus, né? A nossa vanzinha 2008, já com seus 352 mil quilômetros rodados, já fez missionária internacional. Vou mostrar ela aqui para você, aqui, ó. Dá para ver aí? Elazinha ali, ó. Isso, ó. Ela já foi a Brasília, já foi várias vezes em Carvalho, sul de Minas, nas cidades ali, nos arredores do sul de Minas. Ela já foi a Terra Nova do Norte, uma vez, São Paulo algumas vezes, e atende o serviço aqui da igreja em buscar irmãos que têm dificuldade de transporte. E é um carrinho guerreiro, viu? Guerreira. Já foi 2 vezes à Bolívia, né? E viagens longas de 3, 4 dias, a gente foi. E o Alisson, que é nosso membro aqui da igreja, ele sempre fala, né? Pastor, já é hora de trocar essa van. Você trocar pelo quê? Trocar como? Aí ele fica, temos que orar. Então vamos orar. Que propósito que Deus colocou em nosso coração ao adquirirmos esse veículo de uma maneira assim muito milagrosa, né? Milagrosa. E foi para dedicá-lo e dedicar esse tempo ao serviço missionário. E assim a gente tem procurado fazer, né? Nós já visitamos vários campos, rodamos bastante, como já falamos aqui, e Deus sabe da nossa necessidade, sabe do que Ele tem para nós, né? Do propósito missionário. Enquanto isso, vamos com a nossa Formosa. Temos uma viagem prevista à Bolívia, de novo, para concluir a Casa do Obreiro lá em Bolívia, no lugar chamado Puerto Suárez. Daqui lá dá um pouco mais de 2.000 quilômetros, né? Mas já fomos mais longe, já fomos à Terra Nova do Norte, pelo interior do Brasil, saindo daqui de São Pedro Aldeia, indo até São Paulo, de São Paulo indo cortando ali
Triângulo Mineiro, passando por Goiás, Minas, Mato Grosso, um pouquinho de Mato Grosso do Sul e subindo, né? Quase chegando no norte, no Pará, lá no fundozinho do Pará. Já fizemos essa viagem também. 2.700 quilômetros, ida, 2.700 volta. E estamos aí, graças a Deus, né? Servindo ao Senhor nessa manhã bonita com você. Estou um pouquinho cansado, né? Ontem nós ficamos no volante 12 horas mais ou menos no volante. Mais de 12 horas nós saímos de Carvalhos 8 e pouca da manhã e chegamos aqui meia-noite e pouca. E estou bem cansadinho. Então, mas é bom ter você. Estou vendo aqui 11 pessoas conosco. O trabalho em Carvalho, volto a dizer, foi uma bênção. Tem as fotos aí no Facebook. E eu quero destacar aqui a liderança, né? É o nosso Zorobabel, né? O pastor Benoni, que auxilia o pastor Valdir e a missionária Maria ali em Carvalhos. Ele é bem articulado, ele é secretário de missões ali da região e também é conselheiro do DEM. Tem prestado um auxílio precioso ali na construção daquele templo. Não preciso nem dizer que a cidade é difícil, né? A batalha é grande, mas a vitória é maior. Então, nós temos visto aí a mão de Deus, agradecemos aos irmãos que puderam ofertar para chegarmos até onde chegamos. Talvez essa semana agora já vá colocar o telhado, né? Já estava previsto a semana passada, mas tivemos alguns contratempos lá com a pessoa que ia cuidar disso, mas tudo vai transcorrer bem, né? Os banheiros e a cozinha e ali atrás do templo foram erguidos, já praticamente a ponto de colocação de laje. A frente foi rebocada, fizemos um serviço de reboco onde tinha que fazer e fizemos alicerces nos fundos. Enfim, a obra vai continuar e nós estamos muito agradecidos a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos deu nesse propósito. De volta a São Pedro, eu estou aqui com uma imagem no fundo aqui da nossa cozinha, que está inoperante já desde março, e porque aqui é o melhor ponto de pegar a rede de internet, né? No templo não tá, a internet hoje não está muito boa aqui na nossa área, pelo menos no meu celular, a minha transmissão, e aqui é o melhor ponto que tem para que possamos ter uma captação e transmissão da nossa live dessa manhã. Tá bom? Depois deixa um recadinho aí no Facebook. Depois, quando a gente terminar aqui, a gente bate um papo com você. Se tiver algum motivo de oração, e você coloca aí também. Nós vamos orar agora, nessa manhã, agradecendo a Deus pela viagem que fizemos. Vamos lembrar da dona Celência, que é mãe da irmã Simone, né, que precisa nos cuidar de Deus, está em tratamento de saúde, uma infecção bem severa urinária. E também pelo seu irmão Mauro, irmão de Simone Fonseca. O Mauro teve um AVC e está sendo cuidado, né? Eu não tenho hoje ainda, não tive notícias da situação do Mauro, que é irmão da Simone Fonseca. Vamos lembrar também do tio Rubem, da irmã Nilceia, que perderam uma irmã, né, a semana passada, retrasada, na verdade, né? E já perderam há pouco tempo a irmã Jandira, que é aqui da igreja, né, vítima de Covid, e essa outra irmã que faleceu também era vitimada também pela Covid, são idosos, e ficou o Rubem e a Nilceia. Pedir a Deus o conforto de Deus a esses corações, né? O tio Rubem é cuidado pela irmã Jane, que trouxe ele aqui para bem perto, né? Então ele tem as suas dificuldades e ela presta esse auxílio de cuidado à vida do tio, né? A Jane que cuidou da mãe, né, mais presentemente, e Deus recolheu a irmã Jandira alguns meses atrás, né? Vamos orar por essas vidas, pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer essa manhã e a oportunidade que temos de estarmos juntos aqui. Te agradecemos a viagem de ontem, mais longa, mais difícil, mas a tua boa mão nos conduziu até aqui. Obrigado pela instrumentalidade do Magno, que nos auxiliou na mecânica do carro, ali na estrada. Glorificado seja o teu nome, pelo teu cuidado conosco.
e o trabalho ali em Carvalho. Glorificado seja o teu nome por tudo que pudemos fazer, pelos irmãos que se dedicaram, cada um deles, que tenha o Senhor uma bênção especial para a vida de cada um. Eu quero agora, Senhor, colocar a vida da dona Celência, do Mauro, quero colocar a vida do tio Rubem, da Nilceia, ó Deus, esses amados do Senhor, a Milena, que deve ser operada também por esses dias. Colocamos, Pai, todas essas pessoas nas tuas mãos, pedindo conforto e a cura do Senhor. Quero lembrar do seu Raimundo, pai do Marcelo, lá em Belém, Senhor. Está com câncer, e a coisa não está boa. Ele precisa de salvação, Jesus. O Senhor nos incomodou um dia desse acerca dele. E nós te pedimos que tu venhas libertá-lo poderosamente em nome de Jesus, Senhor. Conforta o coração do Marcelo, da Maiana, de toda a família, os familiares. Ó Deus, todos focados numa só fé, numa só esperança de que o Senhor há de operar uma salvação na vida deles, Senhor. O Senhor nos incomodou para que a gente venha pedir a alma do seu Raimundo a ti. E nós estamos aqui a te suplicar que tu venha salvar a vida do seu Raimundo em nome de Jesus, Pai. Faz essa obra. Nós te pedimos, Senhor. E agora, nessa transmissão, onde vamos meditar um pouco aqui na tua palavra, que tu fales conosco, que tu se reveles, bem como logo mais à noite aqui na igreja, traz o teu povo embaixo da tua bênção, na alegria que só o Senhor pode dar. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia. Em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do 31, versículo 31, que diz assim: Quando vier o Filho do Homem, Mateus 25, 31. Abriu lá? Diz lá: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe com a sua santa palavra, absoluta palavra, viu? É santa e absoluta. O que é santo e absoluto? A Bíblia
é a palavra de Deus. Não é relativa, não é relativa, não é manipulada. Ela é a palavra de Deus. Amém, amado? Tudo firme? Muito bem. O que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã é sobre quem são estes pequeninos irmãos. O texto fala algumas vezes, os pequeninos, meus pequeninos irmãos. Esse é um texto que se reporta ao grande julgamento. E aqui fala do rei. E aqui fala, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, está falando de Jesus, está falando de Jesus que se assentará no trono como rei, e ele reunirá todas as nações e vai fazer o seu julgamento. O julgamento é separar um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então vai botar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. O pastor separa os cabritos, as ovelhas como é que diz o texto? Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ele separa. O pastor separa dos cabritos as ovelhas. Parece que cabritos aqui está em número maior. Ele separa dos cabritos as ovelhas. O pastor separa dos cabritos as ovelhas. O pastor faz isso. Se o pastor terreno faz isso, Jesus faz isso. Vai. E tem ovelha que gosta de andar no meio de cabrito. Mas naquele dia, Jesus vai separar dos cabritos as ovelhas. Então veja lá como é que você anda. Veja lá como é que você anda. Veja lá onde você se enrosca. Onde você... Jesus vai separar. O pastor separa dos cabritos as ovelhas. Naquele dia, Jesus, o rei, o filho de Deus em majestade, naquele julgamento grande, vai separar dos cabritos as ovelhas. Aí, se remonta para nós um item do julgamento. Um item do julgamento. Jesus vai dizer, no versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita são as ovelhas. Vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A nossa vida aqui objetiva isso aí. É chegar lá e ouvir do Pai, ouvir do Rei, ouvir do Filho do Homem, na sua majestade, ao lado dos seus anjos, no seu trono de glória. Ouvir, vinde, benditos do meu Pai. Tomai posse. Entrai e tomai posse no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tudo que a gente vive aqui no Evangelho objetiva esse momento. Esse é o nosso único objetivo, é chegar lá. Chega lá através dos méritos de Jesus, porque quem convida é Jesus, quem chama é Jesus. Aí ele vai dizer por que chegamos lá. Aqui, ó, versículo 35. Acompanhe aí atentamente, desliga aí a televisão, desliga o rádio. Aí, ó. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu, vestiste. Enfermo, visitaste. Preso e foste me ver. Ué, então basta eu dar de comida, basta eu dar de bebida, basta eu hospedar, basta eu vestir, basta eu visitar, que está resolvido o meu problema? Está resolvido o meu problema. Então, é só fazer essas coisas que a gente está resolvido lá na eternidade, que estaremos do grupo da direita e não da esquerda? Basta isso? Não é bem assim. Não é bem assim. Porque se for assim, superficialmente, descompromissadamente com as escrituras, com o resto das escrituras, a gente vai simplificar. E a simplificação seria uma salvação por obras. E a Bíblia diz que a salvação
não é pelas obras. Efésios, sei lá, deixa eu ver aqui. Efésios, capítulo 2. Efésios, no capítulo de número 2. Abra lá a sua Bíblia, em Efésios, capítulo. Um texto conhecidíssimo seu. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação, a fé, a graça, tudo isso aí é dom de Deus. Aí no versículo 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela não vem, não é de obras, é graça de Deus. É graça de Deus. Mas, pastor, se não é graça, por que Jesus falou lá? Tive fome, tive sede, estava forasteiro, estava sem roupa, estava preso, estava doente. E se a gente atender essa situação aí, a gente é salvo. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Primeiro, você tem que entender que a salvação não é pelas obras. Não é. Lemos lá em Efésios. Então, se não é pelas obras, por que Jesus diz que ele disse à galera que está na direita, vinde bendito do meu Pai? Está falando de salvação, pastor, é verdade. E Paulo está falando que não é de obras. Não é de obras. A salvação não são pelas obras. A salvação não é de obras. Então, o que é que sobra para nós? Sobra para nós o seguinte, quem é salvo, o crente, a salvação na vida do crente, ela é evidenciada também pelas obras. Também pelas obras. A realização da salvação é por graça mediante a fé. Mas faz-se necessário que aquele que diz salvo mostre essa salvação pela evidência das obras. A obra não salva, mas a obra mostra que eu sou salvo. Pastor, então é fácil, só mostrar as obras que eu vou mostrar que sou salvo. Não. Obra não é a causa, a obra é o efeito. Não misture causa com efeito. A causa da salvação é a graça mediante a fé. O efeito da salvação na vida de uma pessoa são as obras, também as obras. Entendeu? Então não misture causa e efeito. Recapitulando, a causa é a graça de Deus operando na vida do homem. O efeito dessa graça na vida do homem é a salvação. Claro, querido, que muitos tentam fazer algumas obras para dizer que são salvos enquanto não são. Claro. Mas também, em contrapartida, muitos que dizem salvos e não operam em obras, estão mostrando que salvos não são. Porque quem é salvo, mostra que é salvo. E também essa mostra é feita pelas obras. Entendeu aí? Ou deu Beyblade no teu tico-teco? Deu? Deu não. É simples de entender. A salvação é pela graça mediante a fé. E as obras é o efeito dessa obra na vida do crente. Simples assim. Aí Jesus, porque tive fome, deste de comer, sede, deste beber, era forasteiro, e me hospedaste, estava nu, me deu roupa. E aí Jesus fala isso. Então é por isso, aí a pergunta que os justos tiveram. Quando é que tivemos com fome, com sede, forasteiro, sem roupa e enfermo e preso? Quando fomos que tivemos isso? Aí Jesus vai dizer, quando vocês fizerem isso aos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Aí parece que Deus está falando o seguinte, vocês fazem aos pequeninos irmãos, estão fazendo a mim. Aí a pergunta é, quem são esses pequeninos irmãos que Jesus diz que quando fazemos a eles, estamos fazendo a Jesus? Uns vão dizer que esses pequeninos irmãos são os pobres os menos favorecidos, os pobres gerais, né, do mundo. O mundo tem muito pobre. Então, quando você faz uma doação, quando você atende um pobre com comida, com bebida, com vestimenta, com
hospedagem. Quando você cuida do pobre, uns entendem que isso é a expressão dos pequeninos irmãos ali. Outros acham que isso aí, essa obra social, uma obra social mostra que... Eu acho que esse texto não quer dizer sobre obra social e cuidar de pobre. Não estou dizendo que a Bíblia não dá respaldo para cuidar de pobre. A Bíblia dá respaldo para cuidar de pobre, mas a Bíblia, esse texto não se refere aos pobres, no sentido genérico da ação social que temos que fazer, cuidar do pobre. Porque a Bíblia diz em outro lugar, né? Lá em Provérbios, capítulo 19, em Provérbios 19, versículo 17, diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então a Bíblia, ela diz que temos que nos compadecer do pobre, porque Jesus gosta disso, Deus gosta disso. Ao Senhor empresta. Parece que a Bíblia ela vê com bons olhos a questão da ajuda social, filantrópica, aos que menos são favorecidos. Por exemplo, aquele outro texto que Paulo fala, lá em 1 Timóteo, é isso mesmo, 1 Timóteo 6, quando há uma exortação aos ricos, aqui, ó, capítulo 6, versículo 17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Uma coisa muito pertinente, muito próxima do rico, de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais bens, de quem tem mais recurso. Está muito próxima essa questão do orgulho. E a Bíblia diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Olha as obras aí, ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, a Bíblia diz que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos, e quem tem menos são os pobres. A Bíblia dá uma paulada na cabeça do rico, chama a atenção dele. Rico aí é quem tem mais. Para ele não confiar no que ele tem, porque se ele confia naquilo que ele tem, na questão da matéria, na questão financeira, na questão dos bens, ele deixa de confiar em Deus. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor, e temos que vigiar isso para a gente não confiar mais em coisas do que em Deus. Então a Bíblia exorta os ricos, e que eles sejam conhecidos como gente que pratica o bem, gente da generosidade. Generosidade, prontos para repartir, ricos de boas obras. Então a Bíblia fala que temos que ajudar quem menos tem. Estar mais atento na questão, principalmente, a Bíblia vai falar também aos domésticos da fé, à comunidade cristã, né? Porque já pensou, você está numa comunidade cristã, aí você vê o irmão com sapato furado, com sapato rasgado, descolado, e você com seu sapato novo, você que é uma centopeia com vários pés, vários pares de sapato em casa, que não vai viver isso tudo para usar aquilo tudo, né? E tem o irmão do lado com sapato mais ruinzinho, uma roupa mais rasgadinha, mais surradinha. Então, cabe a quem tem mais partilhar com quem tem menos. Isso é o espírito cristão. Isso começa na comunidade cristã. A gente ter esse tipo de prática. Não é tocar trombeta na sua frente, né? Dar coisa e, eu fiz isso, né? Não é essa bobajada, não. Isso aí é hipocrisia. Isso aí é besteirada. Esquece isso, né? Põe numa bolsinha discretamente aqui, filmando e tal, né? Bem discretamente, sem tocar trombeta, sem ficar querendo luzes, querendo que a sua oferta, a sua ajuda, o seu bem seja visto pelos outros, né?
sem fazer propaganda de si mesmo, de maneira discreta. A Bíblia diz que quem faz isso recebe recompensa do Senhor. Isso dentro do ambiente de ajuda na comunidade. Também dentro de uma amplitude maior com respeito aos que não são, ajudar quem mais precisa, né? Começa na comunidade, aos domésticos da fé, e também aos que não são da comunidade cristã, ajudar quem precisa. Isso é coisa da palavra de Deus. Então a Bíblia fala para a gente cuidar do pobre, cuidar daquele que menos precisa. Mas aquele texto base nosso lá, de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, eu acho que aqueles pequeninos irmãos não são esses, não se aloca aos pobres menos favorecidos. E nem talvez os da comunidade, assim, em linhas genéricas. Pastor, se não são esses, quem são? Quem são esses, como disse Jesus aqui, esses meus pequeninos irmãos? Eu tenho para mim que esses pequeninos irmãos, Jesus refere-se aos que são os mensageiros do Evangelho. São os missionários, os pequeninos irmãos. São os que se dedicam à pregação do Evangelho, à expansão do reino de Deus. Parece que é isso aí. Porque se a gente olhar em Mateus capítulo 10, vem comigo aqui, ó. Vem comigo, Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 40. Mateus 10. Cadê Mateus 10? Mateus 10, versículo 40. Aqui, ó. Esse texto aqui, ele tá contextualizado na missão de Jesus aos discípulos, que enviou de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Se você olhar os versículos anteriores aqui, por exemplo, aqui, ó, no versículo 5, a estes enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidade samaritana, mas preferente à medida que foge, Aí vai falar aqui, ó, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de indústrias e enfermidades. E aqui, ó, verso 7 agora. E à medida que seguide, pregai que está próximo o reino dos céus. Verso 8. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai, expelir demônios, de graça receber, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, bolsa, mochila, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aí Jesus chama os 12, dá autoridade para pregar o Evangelho. Agora no versículo de número 40. Quem vos recebe a mim, quem a mim me recebe, e quem recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo em caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem der, verso 42, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes, que diz aí, pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Lá em Mateus 25 está falando do julgamento, entrega de galardão. Aqui também está falando de pequeninos. E aqui está falando do que esses pequeninos são os discípulos, os que pregam a palavra de Deus. Então, os pequeninos irmãos de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, são os mensageiros da palavra de Deus, são os missionários, são os que se dedicam à obra de Deus, à pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, minha gente, nos parece que o fruto que Jesus quer, teu fruto, meu fruto, a você e eu, que somos salvos em Cristo Jesus, o fruto que Jesus espera, sabe qual é o fruto que Jesus espera? Que a gente
que foi alcançado por essa mensagem, alguém pregou para nós, que a gente banque, que a gente cuide, que a gente se envolva, que a gente ore, que a gente se mobilize, que a gente faça com que esse evangelho seja pregado pelos pregadores e pregadoras, missionários e missionárias, evangelistas e pastores em outros lugares, a outras pessoas. Ou seja, aquilo que te alcançou, se você é crente, aquilo que te alcançou, esse gere em você um desejo de que outras pessoas sejam alcançadas. E como estas outras pessoas sejam alcançadas? Com a pregação da palavra de Deus. E como que a pregação da palavra de Deus vai chegar lá? É quem foi enviado, quem for mensageiro, através desses. Então Jesus disse, quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, quando estava forasteiro, me hospedaste, quando estava sem roupa, me deste roupa, e quando estava enfermo, me visitaste, e quando estava preso, me visitaste, enfermo e preso, visitaste. Quando você se envolve com a obra missionária, visitando, cuidando, levando alimento, levando água, dando respaldo, cuidando da vida do discípulo, desse pequeninos irmãos, esta é uma coisa que vai servir de fruto, produto, naquele dia que Jesus espera da salvação que ele fez na tua vida. Ele te salvou para que outros sejam salvos através de você. Então, quando você cuida da obra missionária, você está cuidando de Jesus. Quando você cuida do missionário, você está cuidando de Jesus. Quando você visita o missionário, quando você se importa com quem está mais longe, quando você, como a gente fizemos agora, gente. Jesus está dizendo isso aqui na Bíblia para mim e para você. Quando você contribui financeiramente, quando você ora, quando você vai lá visitar, faz um esforço, separa dia, se programa, pede a Deus a oportunidade, esse fruto é fruto de salvação que Jesus espera de nós. Naquele grande dia, ele vai chegar para nós e falar assim, e aí, qual é o fruto que você deu? Você foi salvo? Se você foi salvo, você vai dar esse fruto. O fruto de se envolver com a obra missionária. A quem fizer a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E aí a Bíblia vai dizer também, em contrapartida, vai dizer que quem não fez isso, quem deixaste de fazer, versículo 45, então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer, deixar de se envolver, deixar de ajudar, deixar de visitar, deixar de sustentar, deixaste de fazer, a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E quem deixa de fazer não é justo, não é crente. Quem não faz não é crente. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo isso. Porque dentro do coração do crente, ele coloca esse desejo missionário. Se esse desejo missionário não está no teu coração, está mostrando que ele não colocou isso no teu coração. Ele não colocou isso no teu coração? Então você não é crente, cara. Se você não se importa com a obra missionária, você está dizendo que você não é crente, cara. Porque ele vai dizer aqui, ó, irão, quem deixa de fazer isso, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem deixa de fazer, vai para o inferno. Ah, pastor, então eu tenho que fazer para ir para o céu. Não é isso. Não é isso. Se você é crente, você vai fazer. Jesus disse, e será pregado o evangelho do reino a todas as nações. Então verá o fim. Ou seja, o fim é precedido pela pregação do evangelho. E será pregado, Jesus, quando salva um homem, uma mulher, ele salva, não é só para dar um soft comfort aqui na terra para ele, não. Ele vai ter conforto do Espírito Santo, ele vai ter a paz de Deus no coração, mas ele vai se dar para que outros sejam salvos. E uma maneira de se dar
para que hoje sejam salvos, Jesus diz, é cuidando dele, visitando ele. E quem cuida dele, ele diz, quem fizeste a esses pequeninos irmãos, missionários, evangelistas, pregadores, para que aonde a palavra de Deus vai chegar mais distante, para alcançar mais pessoas. Quem faz, quem promove, quem banca, quem patrocina, quem se empenha, quem se dedica em cuidar da obra missionária, Jesus diz, está fazendo comigo. E ele diz mais, quem faz isso, é o fruto que eu estou esperando. Lá no grande julgamento, é o que eu estou esperando. Tem gente que está nem aí, ó, nem se importa. Pode ser que não seja crente. Mas talvez, no meio desses crentes, talvez desavisados, que não conhecem a Escritura, que estão desapercebidos ou embriagados, bêbados de si mesmo, das suas próprias coisas. Aí, a bebida é assim. Você bebe, né? Você não, né? Você é crente. Você conhece quem bebe, né? Aí perde a sobriedade, perde o rumo. Então, fica embriagado das suas próprias coisas, das suas próprias vontades, dos seus próprios planos. Como se a vida resumisse aos seus planos. Não. A vida do crente, ela objetiva aos planos de Jesus. E será pregado o evangelho do reino. Ou seja, será, querendo você ou não, com você ou sem você, vai ser pregado o evangelho do reino. Que, na verdade, quem banca esse negócio, gente, da obra missionária, é quem inventou essa história da obra missionária, que é Deus. Ele quem banca. Mas Deus, ele quer que os seus, que foram alcançados por essa mesma obra missionária, sejam participantes, coparticipantes dessa obra. Então, você que é crente, você que é crente, Jesus espera esse fruto do seu envolvimento. Então, na nossa conversa de hoje, a gente viu aqui em Mateus capítulo 25, de 31 ao versículo 46, sobre a expressão pequeninos irmãos. O cuidado que as pessoas têm que ter com o próximo. E o próximo aí são os missionários, os pregadores da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Logo mais à noite, querendo Deus, iremos falar sobre a importância da existência de um justo. O que isso efetua na terra. Então, eu te aguardo aqui 19 horas no nosso culto, louvor, adoração, pregação da palavra de Deus. Tá bom? Um beijo grande no coração, domingo abençoado, bom almoço, fique em paz.